Boa noite, queridos, queridas chamas gêmeas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse 7º dia da nossa 23ª jornada de alinhamento espiritual e energético, onde estamos vivenciando o processo de alquimia mais poderoso que pode existir, pois é um processo de regeneração profunda que nos tira da semente corruptível, ou seja, da linhagem escura e corruptível, e nos coloca alinhados com a incorruptibilidade do espírito gerado e fundido na sua essência. Essa fusão alquímica, ela ultrapassa o pensamento teológico do que, de fato, é ser uma nova criatura. Nós que conhecemos um pouco da Bíblia, sabemos que em todo tempo, o que foi posteriormente transformado numa religião, que eu sempre digo que provavelmente Jesus, se estivesse entre nós, sequer seria cristão, porque criaram uma quantidade de dogmas em cima de uma mensagem de regeneração, de um caminho criado, dizendo, olha, nós estamos debaixo aqui de uma semente corruptível, de uma linhagem corruptível, kármica, e vem toda a sorte de entendimento que a gente tem sobre essa linhagem que vivemos. Mas eu encontrei um caminho, é o caminho do coração, é onde o núcleo do ser está enraizado. Se você se permitir nascer de novo, como diz a própria Bíblia, nascer de novo, nascer do Espírito, como diz, aquele que não nascer do Espírito não vai conseguir alcançar os reinos espirituais. Ou seja, nascer do Espírito é sair dessa linhagem ainda corruptível e nos tornar esse eu divino que está aliançado com as estruturas do nosso ser e desativado. E com amnésia. E você vive e viveu e vem vivendo, e a maioria das pessoas aqui, essas 8 bilhões de pessoas, vivem dentro desta linhagem corruptível. A linhagem onde toda sombra está sendo gerada. 8 bilhões de pessoas num planeta, cocriando a negatividade, vibrando nessa mesma linhagem corruptível, manifestando a injustiça e não a justiça plena, e ínfimos 1% dos encarnados estão aqui com propósito. A grande maioria acredita que precisa construir coisas, ainda que essas construções desrespeitem a natureza, desrespeitem o próprio nível energético de sobrevivência do nosso corpo, porque às vezes o nosso corpo não está conseguindo nem viver aqui, ele está colapsando, manifestando doenças que não existiam, porque ele está colapsando, porque a gente está começando a entender que vida mesmo era aquela que nossos avós tinham na roça, plantando sua comida, tendo a sua horta, vivendo na simplicidade. E hoje, uma geração tecnológica vai se tornando cada vez mais distante desse caminho da redenção, que é a ativação do eu espiritual. Muitas informações,
Informações, informações que falam sobre expandir a consciência, que falam sobre expansão de consciência, informações, 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 e muitas vezes informações vazias, porque o núcleo da informação ainda não foi banhado pela água do Espírito, que só ela é capaz de purificar e te apresentar esse caminho de redenção. Então, o que você vive hoje é o caminho de se conhecer plenamente. É o caminho de saber de fato quem você é. Todos os dias, a sua mente, ela apresenta para você várias formas de você desistir do seu processo. Ela chega dizendo para você, ó, mas é assim, mas tem que ser assim, mas tem que ser assado, mas tem que, ó, a vida e você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquilo outro. Fala-se de abundância. Será que eu estava falando alguma coisa errada? Eu já fico aqui me perguntando, quando eu manifesto qualquer coisa, opa, estão tentando silenciar. Eu mesma silenciando a minha voz, não, vou falar, vou falar. A Bruninha aqui também já gritou. Tirou o som, Claudinha. Vamos lá, para dar uma pausa, para respirar, para a gente continuar adentrando aí este campo de consciência, para a gente tentar aí desmascarar amorosamente a nossa mente todos os dias, e entender como nós falamos aqui, a nossa mente é aí um pedaço de carne que tem aí eletricidade, magnetismo, cheio de memórias daquilo que contaram para você que você era. Existe também aí em você um espírito imantado neste corpo, que também traz memórias. E no núcleo do seu chakra cardíaco existe quem você é de fato. A expressão exata do seu eu divino. E nesse processo ascensional, quando você conhece o maravilhoso ou a maravilhosa aí da sua vida, seu ser especial, aquele ser mais querido que você conhece, e você entra em fase com o amor. Aí existe uma aceleração no seu processo, porque quando você entra em fase com o amor como a água do Espírito, que fala, tem que nascer da água. O amor como a água do Espírito, ele começa a procurar um caminho, procurar um caminho, procurar um caminho. E toda vez que tem um bloqueio, fica batendo naquele bloqueio até ele se soltar. E você pode declarar hoje aqui, se você tivesse o seu microfone aberto e pudesse dizer a quantidade de mudança que você vem passando desde que você conheceu a sua contraparte espiritual. E desde que você adentrou este trabalho das jornadas e o trabalho perto de nós, que nada mais é do que ressonância da dor, como nós falamos. Pessoas que têm uma dor. E o que é a dor? A dor é o amor doente. E quando o que existe no núcleo da dor, o que está no núcleo da sua dor? Amor. A base dessa dor é amor, porque a base do seu ser é amor. E ao entrar em fase, em ressonância, esse amor começa como água a limpar essas dores, limpar, limpar, limpar toda sorte de dor. E essa ressonância faz você expandir, expandir, expandir.
E você vai convivendo aí com essas duas naturezas, vivendo e convivendo com essas duas naturezas. Inúmeras camadas de ego, inúmeras camadas de ego, que o espírito emantado no seu corpo traz essas memórias e esses egos vão sendo amorosamente desativados todas as vezes que você vai ganhando consciência de que você é amor. Quanto mais consciência do amor que você é, mais você vai se desapegando, mais você vai se tornando um ser abundante no espírito, pois a verdadeira abundância, ela consiste em estar entrelaçado com o espírito. Tudo que nos contaram sobre abundância, como sendo ter coisas, é uma crença limitante criada com fins de manter o comércio. O que fez os anjos decaírem, e toda essa história que a gente entende que deva ser verídica, deva ser verdadeira, pois claro que existem conceitos ainda religiosos sobre ela, mas a gente vive num mundo decaído, isso é fato. A gente vive num mundo que está distante do divino, isso é fato. A gente vive num mundo que a pessoa fala, por que Deus não faz? Deus nem está aqui. Ele não consegue chegar aqui. Não tem ressonância. Ele está aqui através desse ser espiritual que está aí dentro do seu coração, gritando para se manifestar. Aí, quando ele tenta se manifestar, ele vem com o desafio do amor, que o amor é desafio. O amor é desafio. O amor é incoerente com as bases do paradigma de amor da terceira dimensão. O amor, ele é antagônico a todo o pensamento e todo o conceito formado sobre o amor na terceira dimensão, ele destoa do que de fato é o amor. É. Ele é transbordante, ele é paciente, ele subsiste a toda sorte de obstáculos. Ele ultrapassa um por um, e como uma água, ele onde passa, ele limpa o caminho, e ele vai empurrando tudo que você não é para longe de você. Quando você escolhe o amor, Paula, você escolhe estar na contramão de tudo que você aprendeu sobre ele. Tudo que você aprendeu sobre amor é a contramão do que o amor realmente é. Primeiro, o amor não precisa de nada, porque ele é. Vocês já imaginaram, usando aqui talvez uma metáfora, para você tentar entender o que nós estamos querendo dizer com que o amor é? Vocês imaginam Deus pedindo alguma coisa? Deus querendo de você, Deus dá e sobra. E quanto mais dá, mais sobra. Mais ele vai se tornando próspero, abundante no espírito. O paradigma do comércio, como estávamos falando, ele foi criado, gerado pelos anjos caídos. Tudo que é comércio, tudo que é mentalidade de lucro, é a grande escravidão da Matrix. As pessoas muitas vezes fazem trabalhos que não trazem nenhum prazer para a vida delas e não está alinhado com o seu eu espiritual e com a sua essência, porque elas precisam do dinheiro, do comércio, porque nós somos ensinados que a gente precisa ter, ter,
ter e que a prosperidade está aliançada com o comércio. Em que nível o ego comercial, vamos chamar ele assim hoje, o ego comercial, que ainda está vinculado à mentalidade e à mente reptiliana, luciferiana, em qual nível ele ainda opera na sua vida? Mínimas coisas que você pode mudar no seu dia a dia, que vão tirar você da mentalidade do lucro. Por que nos foi ensinado que nós só ganhamos quando temos um lucro? O que é essa mentalidade do ganha-ganha? O que é essa mentalidade do lucro? O que ela trouxe para a humanidade? Uma humanidade competitiva, uma humanidade que o tempo inteiro superestimula o chakra básico e o chakra sexual, querendo comer, 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 sexo desbravado de qualquer jeito, eu preciso me alimentar de relacionamentos, eu preciso estar com alguém, eu preciso tirar alguma coisa de alguém, alguém precisa me dar, eu preciso ter, venha, eu preciso comer, ingerir comida, 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 coisas, eu preciso ter. A mentalidade do lucro, a mentalidade do comércio, a mentalidade de ganhar e não a mentalidade do ser transbordante. Em qual nível este ego ainda opera no seu sistema de crenças? Você já experimentou, e hoje você pode experimentar, fazer o mesmo trabalho que você faz, eliminando ou trabalhando para eliminar a mentalidade do lucro? Não que você não vá ter seus ganhos, o seu lucro, mas mudar esta mentalidade. Talvez, se você fizer isso, ou se você continuar exercitando isso, primeiro que você talvez tenha muito mais prazer naquilo que você faz. O senso de significado, ele vem ainda de forma mais poderosa. E a mentalidade do lucro também, do comércio, né? Porque o que fez esses anjos decaírem foi o comércio. Sabe por quê? Porque eles olhavam para o ser opulento e transbordante do divino e ali dentro tinha uma sementinha. E os teólogos vão explicar que foi uma possibilidade do mal existir, que o próprio divino criou para ter a possibilidade de ter pessoas livres, ou seja, pessoas que escolham a luz. Porque você tem um monte de robozinho, aquela mentalidade ali, ó, você vai ser assim, desse jeito aqui, já. Agora, você ter pessoas que experimentam o não ser e escolhem ser. É diferente. Pessoas que conhecem toda sorte de negatividade, porque tem gente que tem prazer com a negatividade, tá, gente? Tem gente que tem prazer em ser mal. Tem gente que tem prazer em ser corrupto. Prazer. Tem habilidades, desenvolvem habilidades de ser mal, de ser corruptos. Escolhem isso. Não é o nosso caso, estamos em outro nível. Mas estamos aqui hoje adentrando o sistema de crenças que ainda está te limitando, que ainda tem como núcleo influências da mentalidade luciferiana, reptiliana do comércio e do apego. E, como a gente vem falando há cerca de mais de um ano, você demolir essa concepção reptiliana da vida, você só consegue fazer isso quando você se liberta e solta completamente desse ego
esse ego reptiliano, luciferiano, que tem como base o lucro, o comércio. Os exercícios, práticas da generosidade, práticas de entender a vida sobre a cooperação e não sobre a competição. Desenvolver habilidades que te façam sempre se colocar no lugar do outro. Querer ser a expressão divina, muitas vezes, é ser livre de carregar muitas coisas. Por isso, o exercício do desapego, ele é muito. Ele é que aponta para se você de fato é um ser abundante ou não. Temos falado isso nos últimos dias, sobre a abundância e sobre a crença gerada também por conta da mente reptiliana e do padrão formatado da mentalidade do lucro, que traz a ideia de que prosperidade está diretamente ligada a ter bens materiais. A começar, como falamos na mesa de cura, ninguém tem nada. Ninguém tem nada. Todos temos uma concessão de uso. Concessão de uso. Que a finitude da vida não deixa ninguém ter nada. Ah, eu tenho uma mansão. Que você tem, não. Você está nessa mansão. Você tem uma concessão de usá-la. E o que você é sem nada disso, como questionamos hoje na mesa de cura? Se tirar o carro, se tirarem a casa, se tirarem a conta bancária, se amanhã acontecer o colapso da função de onda e começar a acontecer o Armagedon e todo o funcionamento da Matrix colapsar. Ninguém tem dinheiro mais. O que fica? Quem fica? Você é um ser transbordante que quando você abrir os teus lábios, você vai ter o que dizer. Você é. Ancorada em você, na sua plenitude, a abundância de cura sai de você. Abundância de amor. Ou você vai chorar e lamentar, e muitos até se matar. Porque aquilo que você é, que você acreditava ser, estava vinculado ao que você tem. Isso não é ninguém, você não é o que você tem. Essa matéria corruptiva não pode validar o que você é. Por isso falamos hoje, estamos sempre falando, que ter posses, ter muito dinheiro, é um dos karmas mais difíceis de você sair da linhagem dele. Porque você se confunde e acaba acreditando que você é aquilo. E pela Matrix se movimentar e funcionar a partir disso, você tem dinheiro, você compra uma concessão de rádio, se você quiser ser uma cantora e colocar a tua música, você faz. Você tem dinheiro, você participa de coisas que vão te colocar em evidência, você compra, você compra, você compra. Comércio, 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 comércio. Tudo gira em torno do comércio. Em que nível você está submissa a essa mentalidade? Aprendemos na semana passada, há 3 dias atrás, que, na verdade, a parte desperta estava alimentando a mentalidade do lucro, da finança e de depender do dinheiro, com as murmurações sobre não ter. E essa murmuração gerava uma densidade no campo unificado e alimentava, inclusive, o pensamento reptiliano da parte não desperta, que precisa ter, 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 ter. E quando a gente fala disso aqui,
No mesmo instante, pula no campo o bloqueio, o incômodo e os questionamentos. Mas como assim? Então eu não vou ter as coisas? Então eu não posso ter? Este é o contraponto negativo. O contraponto positivo é: assim que eu estiver treinada, eu estarei aberta a vivenciar a plenitude do código 636, onde a abundância do Espírito me convida e me visita. É tempo de nascer da água, de nascer do Espírito. É tempo dos ascensionados, 114 pessoas, 14 hoje, muito presente, né, Nádia? E amanhã é dia 14, será? 5, a mudança. Hoje tive uma sincronicidade linda com 5555, e fala de uma mudança da Matrix. A Matrix da linhagem corruptível das sombras, onde o espírito não direcionava as vidas, ou criou toda a sorte desses desvios. E nós aqui, como almas ascendentes, estamos saltando para esta nova matrix do 555. E hoje, quando estávamos canalizando já a 14ª jornada, onde os mestres falaram que nessa próxima jornada, após esta alquimia sagrada, esse casamento alquímico, onde as energias estão ficando mais fortes, nós estaremos integrando a manifestação do amor cósmico na fisicalidade. Então, será um outro passo muito poderoso na fisicalidade, onde as emanações muito provavelmente vão ganhar um teor mais matéria, espírito e matéria. E hoje é o dia de nós soltarmos mais uma camada desse ego que funciona a partir do paradigma reptiliano do comércio, luciferiano, que vem destruindo a humanidade. Destruindo a humanidade. A mentalidade do lucro e do comércio é que vem destruindo a humanidade. Não estamos falando de compra e venda. Estamos falando de algo bem mais profundo. Estamos falando do núcleo, da mentalidade que faz com que as pessoas acordem de manhã para viver. A mentalidade do lucro. Você está disposta a soltar essa mentalidade? E acordar de manhã não para correr atrás de nada, mas para ser alguém magnético, onde tudo que você deseja, você atrai. Chega até você. Sair para correr atrás do dinheiro, não. O dinheiro é que vai correr atrás de você. Magnético. Oportunidades maravilhosas, porque o espírito vai olhar, ela é um ser espiritual e saiu da linhagem corrupta do comércio. E nós podemos trazer as grandes oportunidades para ela, porque ela vai saber canalizar e direcionar esta energia para frutificar, para que o amor se expanda em níveis muito mais elevados. E o mundo comece a se transformar a partir da semente divina que está ali, pedindo, clamando para se manifestar. E o seu sistema de crenças enraizado na sua mente diz que não é assim. E hoje você vai se livrar, amorosamente, como falamos, de mais um sistema de crenças vinculado ao ego e à mentalidade luciferiana, que fez você acreditar que você precisa de correr atrás do lucro. E você só precisa ser
abundante, pleno, porque você já é a abundância em manifestação. Concomitantemente a este movimento, estamos também hoje tendo, neste dia, uma grande liberação de vínculos kármicos que está sendo processado ao longo dessas jornadas. Esses vínculos estão sendo processados. E por conta ainda de alimentar esses egos comerciais, essas situações estão sendo nutridas por este ego. Nós já dissolvemos boa parte dele aquele dia, que nós trouxemos o entendimento sobre o quanto o feminino ainda estava dependendo, achando que dependia do dinheiro, e nutrindo essa murmuração, ela estava gerando essa densidade no campo. Hoje, mais uma camada vai se dissolver. E ao dissolvermos essa camada, obviamente, a sua contraparte espiritual vai sentir todo esse movimento. E, em muitos casos aqui, está prestes a colapsar os movimentos dentro da mentalidade comercial que eles vivem, da dependência disso. Depende do seu nível, do nível que você alcançou de consciência. E como hoje nós estamos sendo visitados por forças espirituais, muitos de vocês aqui recebem canalizações e percebem esse espírito emanado conversando com vocês, como a nossa amada Alcenir, que trabalha com várias ferramentas e as usa para purificar o campo, hoje usou uma de suas poderosas ferramentas canalizadas para fazer a limpeza não só no seu campo, mas a limpeza no campo unificado de todos nós que estamos aqui, exatamente desses vínculos kármicos que muitos deles já eram para ter ido para longe de nós, e ainda não foram, porque por algum motivo nós ainda alimentamos essa mentalidade reptiliana do comércio. Você ainda manifesta essa mentalidade quando você coloca, ainda que inconscientemente, a sua dependência em questões materiais. Você depende do espírito. Você depende do espírito. É o espírito que manifesta a matéria para você. E você vai declarar mais uma vez isso. E você vai se preparar para soltar mais essa camada de ego. Gente, olha, a expansão que vocês vão dar a partir disso, lembrando, como explicamos na mesa de cura, que o que você está vivendo agora é um eco do passado. Você está vivendo um eco das coisas, das limpezas que você fez lá atrás. Essa limpeza de hoje, ela demanda aí um tempo, sendo que os próximos capítulos já serão sobre essa nova energia, novos lugares, novos conceitos, muitos relacionamentos de contraparte sendo finalizados mesmo, finalizados, porque é seu direito, você não ressoa mais em viver esse triângulo. Você já hoje não ressoa mais. Hoje você não ressoa mais em ver esse triângulo. Só não está manifestado ainda porque a energia lá do passado, com essa mentalidade, permitiu essa cocriação aqui. Foi necessário esse processo. A mentalidade de hoje está cocriando os novos movimentos. E os novos movimentos incluem, nós podemos falar isso categoricamente, a dissolução de muitos relacionamentos que estão aí com bases na semente corrupta, na semente corruptível, que não é do espírito, de uma linhagem que não está aliançada com as forças da luz. Muitas situações pularam aqui no campo agora. Muitas situações que estão assim, a um milímetrozinho de saírem completamente da energia de vocês. Você olha para você hoje, o que você vê? Você vê alguém que ainda está compatível em viver essa situação? Ou você já sente que você está preparada? Você já se sente robusta espiritualmente em você mesma, de entender que você não ressoa mais com nada disso
e que a sua... E quando a gente fala disso, a gente não está falando somente de uma terceira parte, casamento, namorado, não. Está falando de outras coisas também. Qualquer coisa que esteja promovendo a separação. E muitas vezes uma terceira parte, como falamos aqui, é uma mãe, é um pai, uma irmã, é uma situação ali, às vezes até uma amizade. Às vezes até uma amizade. Outra coisa, cuidado com quem você entra em fase nesse momento. Cuidado. Cuidado com quem você conta as suas coisas, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você faz trocas, com quem você mantém diálogos constantes. Cuidado. Todas as vezes que você abre o seu campo para isso, você vai entrar em fase com essa pessoa. Essa pessoa está pronta para trilhar os novos movimentos que você vai estar fazendo. Se ela não tiver, não faça isso com você. Você vai estar atrapalhando o seu movimento de cocriação dessa nova realidade que está muito próxima de você. Muitas vezes essas pessoas, você não sabe, mas elas nutrem ali sentimentos de bloqueio, de inveja, de ciúme, que estão ali. Você nem percebe, mas está lá enraizado, lá, ó, direcionado a você, você não está nem percebendo. Não vou dizer que chega para você, porque esse sentimento é dela. Esse sentimento só chega para você se você abrir o teu campo no sentido de ter algum tipo de sentimento negativo. Mas ainda que você não tenha o sentimento negativo, que isso não tenha o poder de de exercer qualquer coisa negativa na sua vida, pode ser que gere um certo desconforto, você sente aquele bloqueio, e às vezes você não sabe nem de onde vem, você está sentindo um bloqueio, uma dificuldade de acessar o espiritual, é aquela energia negativa batendo no seu campo, tentando entrar e fazendo barulho. Então, nesse momento, é um momento de total foco e atenção. Não é momento de você vigiar o que você pensa, o que você faz, o que você come, onde você vai, com quem você conversa, com quem você esbarra, o que você acha na rua, o que você visita, que site que chega até você, que notícia que você está vendo. Tudo. Filme, Netflix, tudo tem crença enraizada ali por trás que pode entrar em fase com você e te atrapalhar. Vigie, fique vigilante, como Jesus disse, vigiai e orai. Isso foi dito diretamente para as almas ascendentes nesse momento. Vigiai e orai. Constante vigilância. O que você pensa, o que você sente. Se torne assim. Sou incapaz hoje de qualquer coisa. Igual, o telefone desconectou. Desconectou. Foi aleatório? Tem algo por trás? Quis mudar o rumo do que eu estava dizendo? Atenção. Atenção plena. Foque a sua atenção no seu caminho da sua união. Já visualize todos os passos. Não olhe para isso como sendo algo distante de você. Porque se você olhar com distância, é que você não está em ressonância ainda. Já se posicione nesse poder de ser, como falamos na mesa de cura, ser uma concessão amorosa para o mundo. Sim, uma alma ascendente, um divino feminino, é uma concessão amoroso para o mundo. Você é algo extraordinário na Matrix. A Matrix não tem essa vibração. Você é algo extraordinário, trazido para cá, para trazer essa ressonância e começar a empurrar essa linhagem sombria para fora, para que o amor e a água do Espírito inunde e façam com que as pessoas também nasçam verdadeiramente de novo do Espírito, como você está tendo a oportunidade de nascer do Espírito. Você é um ser espiritual e cada dia essas memórias vão sendo desativadas do seu sistema. E hoje, particularmente, nós vamos dissolver mais uma camada de ego vinculada à mentalidade do comércio que veio através dos seres caídos para este mundo. E eles estão aqui o tempo inteiro promovendo o comércio para escravizar a humanidade. Está pronta? Está pronto para dar este salto de consciência?
e soltar essa camada? Vamos fechar então os nossos olhos. Convidados pelos mestres da luz, sentindo a proteção da consciência de Jorge, conhecido como São Jorge, e colocado às vezes num patamar religioso que não é isso que nós estamos acessando. O que nós estamos acessando é uma consciência que, junto com o arcanjo Miguel, estão protegendo as almas ascensionais neste momento de transição, pois você é esta concessão de amor, é esse vórtex amoroso plantado no planeta, que está prestes, está sendo alquimizado com as energias do seu sagrado masculino e sagrado feminino, e está prestes, muito próxima dessa alquimia desfazer toda a linhagem corrupta, e o próximo passo que estaremos tratando e canalizando na próxima jornada é a manifestação e integração do amor cósmico na fisicalidade. É trazer a luz para a Terra, a luz do amor para a Terra. O nível de purificação que você vai alcançar é inimaginável. E junto com ele, a manifestação desta união na Terra, no físico. Não é para muitos. Não adianta tentar colocar todo mundo. Não adianta você conversar com as pessoas que você conhece, ou até com aquelas que dizem que estão vivendo uma dinâmica de chama gêmea. Não adianta você tentar trazer. Não adianta você querer convencer. Não adianta. Para. Fica sozinha. Essas pessoas estão te atrapalhando. Elas estão atrapalhando você. Elas estão entrando em fase com você por algum motivo. Eu não sei para quem nós estamos falando isso, mas o Espírito está nos compelindo a trazer essa mensagem hoje para alguns de vocês. Pare de falar. Não queira trazer ninguém. Não queira que ninguém viva o que você está vivendo. Vive o que você está vivendo. E quando chegar a hora que você estiver tão limpo, o que você vive vai transbordar. E o transbordo faz com que as pessoas te busquem, te procurem, queiram estar perto da sua energia. E agora vamos para 115 pessoas, né, Nádia? Ou 15 aí. 15 de abril, guardem essa data. Depois de amanhã. Depois venham me contar as novidades e as mudanças. Porque neste momento de manifestação consciente, inclusive essa consciência de Jorge, junto com o Arcanjo Miguel, eles estão conosco exatamente para uma aceleração nos processos. Então você mudou aqui, você já começa a entrar em fase, e esse processo de cocriação da nova realidade está se dando muito rapidamente. Tudo o que você está vivendo está sendo orquestrado pela luz, e existe um caminho perfeito, uma linha de tempo onde você dissolve todos esses egos. E hoje nós vamos para mais um movimento desse, que eu não quero perder 1 milímetro dessa energia. Feche os seus olhos, se posicione, se puder deixar sua coluna bem retinha, colocar os seus pés no chão, se preparar para este momento.
o amado Mestre Jesus se aproxima do nosso campo unificado. Ele e a sua comovente energia decidiu estar conosco para, com seu amor e proteção, dissolver ainda a mentalidade de um ego maculado pelas crenças do lucro e do comércio. E ele diz assim para alguns: não te mandei eu ser forte, corajosa, corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo todos os dias. Sentiu de fazer algo? Faça. Todos os dias enviamos sinais para que os movimentos sejam feitos. Não temas, não te espantes. Faça. Agora ele começa a trazer uma energia poderosa que é a frequência da sua união. A frequência da união, ela é tão poderosa, é a alquimia entre masculino e feminino, é o centro, o polo da criação. E o próprio Jesus, o próprio amado Mestre, está trazendo esta frequência para o seu campo, para que você ressoe ainda mais com o casamento alquímico. Inspire o prana. Coloque a sua mão na região do seu abdômen e, ao inspirar, sinta o ar penetrar pelas suas vértebras e solte delicadamente. Faça esse movimento algumas vezes, inspirando profundamente, permitindo que esse oxigênio, esse ar, esse prana empurre ali da sua glândula pineal todo um sistema envolto a ela, que faz com que você acredite neste ego. Inspire mais uma vez, enquanto esta limpeza poderosa está sendo feita. O ar passa pelas suas 33 vértebras, sobe a sua coluna. E vai até a sua glândula pineal, descalcificando-a. A calcificação dessa glândula é que faz você acreditar no comércio da Matrix.
Inspire profundamente mais algumas vezes. Enquanto o amado Mestre Jesus integra o seu quantum para te auxiliar nesta limpeza. E a sua consciência, o seu governo, o governo do Espírito, dissolve e descalcifica a sua pineal, para que você integre o seu eu espiritual. Inspire mais uma vez profundamente. Segure as tuas mãos no seu abdômen, sinta o ar. Segure por um tempo o ar, depois solte-o. Neste momento pode ser que se manifeste crianças interiores que criaram um sistema de crenças com base na necessidade de ter coisas. E esta criança ainda está ativa. Essa criança que acredita que precisa ter coisas, precisa ter coisas, precisa ter coisas para ser. Você vai se desconectar desta memória infantil e vai curar esta criança que foi drasticamente corrompida pela mentalidade do comércio. Cuide dela. Cuide dela. Inspire mais uma vez o prana. Profundamente. Talvez a partir dessa limpeza, até algumas coisas que na Matrix chamam de sonhos comecem a ser ressignificados em você. É como se estivéssemos vivendo uma EQM, uma experiência de quase morte, mas na verdade é a morte do ego. E nessa experiência,
Você se transforma em níveis muito profundos. Restaura e ressignifica a mentalidade corrompida da criança, da adolescente, da jovem, da mulher, do homem adulto. Declare: eu sei que a minha capacidade de me desapegar, que me vincula à abundância verdadeira. Eu me abro para a luz. Eu me abro para o Espírito. Eu sou um vórtice de amor, uma concessão da luz para viver o extraordinário e criar uma nova matrix, onde a linhagem corrupta não governa mais os meus passos. Os mestres estão muito felizes com este movimento hoje, pois algo extraordinário conseguiu ser feito no campo. Uma harmonia tão grande ancorada aqui. Que trouxe amor e provisão. E até quem não estava ressoante com isso, foi retirado da live. Agradeça ao Mestre Jesus. Agradeça as consciências de proteção de Arcanjo Miguel e a consciência de Jorge. Sinta a frequência da união e sinta essa energia percorrendo todo o seu sistema. E mais uma vez, declare: eu sou o código 636 da abundância plena em todos os níveis, em ação. Eu sou o amor extraordinário da fonte em manifestação. Eu sou uma concessão da luz para manifestar o amor cósmico na Terra. Inspire mais uma vez e agradeça. E assim é. E está feito.